Cara, seguinte, o contrato, basicamente, sendo bem direto ao ponto aqui, nada mais é do que a formalização de um acordo que já foi feito, já foi pré-estabelecido. Se a gente for analisar um funil de vendas, que é o que a gente fala muito aqui nos podcasts, nos conteúdos para consultores ambientais, o funil de vendas ele tem várias etapas, desde a primeira abordagem, da criação de uma lista, da definição do segmento, do público, até o fechamento do contrato em si, que é você transformar o anônimo em um cliente, né? Dentro desse funil, você tem as etapas de fechamento. O que são essas etapas de fechamento? Você tem a reunião de qualificação, que a gente já falou aqui em um dos episódios do podcast, o que é uma qualificação, tá? Você tem a apresentação da proposta, que é a segunda reunião depois da qualificação, e nessa apresentação de proposta você vai falar tudo que está relacionado àquele acordo. Tá? Por exemplo, na reunião da apresentação de proposta, você vai falar o escopo dos serviços, você vai falar sobre preço, você vai falar sobre o projeto que você vai fazer, quais são os serviços que você vai fazer, como é que vai funcionar o cronograma de execução desse trabalho, quais são os resultados que você vai entregar com aquele trabalho. Então, naquela reunião, você já está entrando num acordo com aquele cliente. Depois que essa proposta ela é aprovada, aí entra para a última fase desse funil, que é a elaboração e a assinatura de contrato. Então o contrato é um resultado de uma negociação pré-estabelecida, onde você vai ter a formalização daquilo. Por que é importante você fazer um contrato? Porque um contrato é um instrumento de formalização, um instrumento legal que vai firmar de forma legal um compromisso, de uma forma mais formalizada. Você tem um compromisso formal sem contrato? Tem. Mas em casos de divergência, em caso de algum problema na elaboração daquele trabalho que pode acontecer, um contrato ele é um respaldo jurídico muito maior para você do que uma coisa feita em um acordo feito em uma reunião, por exemplo. Então, por que quase é uma medida de proteção também. É uma medida de segurança para você, ambas as partes, e para o seu cliente, porque lá vocês vão ter um acordo formalizado, assinado, que vai em cartório na maioria das vezes. Pode ser registrado em cartório, né? E até mais ainda, um instrumento ainda mais de respaldo jurídico se for assinado, se for passado em cartório, né? Onde você vai ter aí um acordo bem formalizado, bem escrito, com tudo claro do que você vai fazer, quais são suas responsabilidades, quais são as responsabilidades dos clientes, como é que vai funcionar aquele pagamento, como é que vai funcionar aquele serviço, quais são as obrigações e deveres de cada um. Então, por isso que é tão importante você aprender sobre contratos e entender o que você tem que colocar dentro do seu contrato para que você tenha mais segurança, para que você tenha mais transparência na elaboração do serviço e para que você evite problemas com o seu cliente, problemas de falta de entendimento. E quando você iniciou na sua carreira, como foi seus primeiros contatos, seus primeiros contatos de fato com contratos, né? Eu acho que isso não é tão explicado na faculdade, como é que elabora, como é que funciona e tal. Você, na maioria das vezes, aprende no campo de batalha. E como foi seus primeiros contatos com ter que escrever contrato, se você tem alguma história mais específica de como é que foi isso, fica à vontade de falar. Cara, na faculdade a gente não escuta esse tipo de tema, né, sobre contratos, inclusive isso até assusta muitas vezes quando a gente tá na faculdade, tá recém-formado, quer atuar na consultoria, a gente fica meio inseguro de elaborar contratos, às vezes a gente comete o erro, por exemplo, inclusive é um dos erros que eu coloco aqui, que é você ficar procurando modelos de contrato pronto na internet e só formatar para o seu. Então eu vou explicar já porque isso é um erro, tá? E isso é um erro porque a gente não aprende sobre isso. Quando eu tive meus primeiros contatos com a elaboração de contrato, eu confesso que muitas vezes eu negligenciei a necessidade de um contrato. Porque na consultoria ambiental, muitas vezes o cliente, dependendo do segmento que você atua, dependendo do nicho que você atua, se a gente for falar, por exemplo, do nicho de licenciamento ambiental, segmentos de empresas de pequeno a médio porte, né? Muitas vezes os clientes eles são bem diretos. Então, se você apresentou uma boa proposta, ele já vai fechar você não pode esperar nunca que um cliente exija de você a elaboração de um contrato. Na maioria dos casos não vai acontecer. Ele diz, olha, você faz um contrato e me manda. Não, você que tem que tomar essa iniciativa. E quando você tem que tomar essa iniciativa, você pode cair no erro da negligência. Você pode achar que não é tão importante, e aí na empolgação lá do trabalho, você vai fazendo o trabalho e vai recebendo os pagamentos e tal. Só que isso é um risco muito grande. Por que isso é um risco muito grande? Eu vi isso no meu dia a dia. Porque quando eu fazia isso, o que eu estava sujeito a acontecer? Muitas vezes o projeto não finalizava. Muitas vezes algumas vezes os clientes podiam desistir daquele projeto no meio do caminho.
E quando você não tem um contrato prevendo forma de pagamento, por exemplo, prevendo um cronograma, fica difícil até de você cobrar pelo que você fez. Exemplo, teve um momento que eu fechei um acordo, não fiz contrato, mas eu fechei um acordo onde o cliente me pagaria 50% na entrada e o restante com 30 dias depois, tá? Só que antes dos 30 dias eu já finalizei todos os projetos dele, porque eu agilizei, eu dei prioridade. E o que acontece? Antes dos 30 dias ele desistiu, ele não queria mais aquela licença, ou seja, aquele trabalho, aquele projeto. O que aconteceu? Eu finalizei o trabalho, ele desistiu e ele não quis me pagar o restante porque ele desistiu. Então eu fiquei sem ter como argumentar com ele, porque não, mas a gente fez um acordo, mas ninguém assinou nenhum contrato, eu não tive, causou uma chateação, tá? Então a falta de um contrato me colocou num risco muito grande ali, porque eu agilizei o trabalho dele, não tinha cronograma previsto, então eu não podia nem dizer que a gente entrou num acordo com relação a esse cronograma, porque não existia nenhum ato de formalização. Eu não tinha nem como ver a questão jurídica desse contrato, porque se você fecha um contrato com alguém e alguém não te paga, você tem como, por exemplo, contratar um advogado e tentar alguma forma jurídica, por meio jurídico, de receber aquele valor que você, afinal de contas, você fez o trabalho. Né? O cliente não pode te contratar, você fazer o trabalho e ele não querer mais te pagar. Mas isso você só consegue se você tiver um ato formalizado daquilo, que é o contrato. Então, muitas vezes eu errei por negligenciar o contrato e coloquei o meu negócio em risco, coloquei os meus trabalhos em risco. Muitas vezes eu tive muita inadimplência por falta de assinatura de contrato. O cliente simplesmente não pagou mais, não tinha contrato, eu não podia fazer mais nada, tá? Então, isso é um alerta que eu falo. Por mais pequeno que seja o projeto, se bem que eu sempre recomendo que você foque em projetos na margem de 8 a 10 mil reais, tá? Isso aí, inclusive, falei em outros podcasts, não vou nem entrar em tanto detalhe nisso, mas por mais pequeno que seja o projeto, faça um contrato, porque um contrato é um instrumento de segurança para você e para o cliente. Lá você vai colocar tudo que vai considerar aquele projeto, o cronograma, as obrigações de cada um, vai ter uma assinatura do seu cliente concordando com tudo aquilo e uma assinatura sua também concordando com aquilo. Então é um instrumento de formalização, também passa autoridade, porque você faz um contrato, você mostra que seu trabalho é sério também, por mais que você não tenha um CNPJ ainda, mas é possível você fazer contrato com pessoa física, 100% possível. Então você mostra mais uma seriedade no seu trabalho, mostra que você está realmente comprometido. Então tudo isso conta na hora de você fazer seus projetos. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.